Hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas de como eu trabalho os meus arranjos florais, né? Aqui eu tenho esse primeiro bolo que eu fiz para casamento. Esse daqui, por ser o primeiro, eu fiquei com muita insegurança da decoração soltar, se eu não colocasse colado diretamente no bolo. Então aqui toda a minha decoração, todo o arranjo, eu coloquei ele colado com pontos de cola, usando a cola instantânea com a agulha na ponta. Eu fui colocando ele todo coladinho diretamente no bolo. Só que depois, eu estudando mais, né, como colocar a decoração no bolo, eu vi que dessa maneira me deixa muito preso a uma decoração só, né, a uma tonalidade só de decoração. E me dificultou muito alugar ele outras vezes com outras tonalidades. Então, nos outros trabalhos que eu fui fazendo, eu já fui colocando toda a decoração presa separadamente do bolo, de uma maneira que eu possa retirar. Eu vou mostrar aqui para vocês esse arranjo aqui, lilás, que é o que eu vou usar agora nesse bolo. Esse daqui eu já fiz ele todo colado em um pedacinho de isopor. Eu cortei um quadradinho de isopor, cobri ele na frente e nas costas, ou na frente e nas costas com um pedacinho de EVA branco, porque como eu uso muito a cola instantânea não pode ter contato com o isopor, ela corrói o isopor, então tem que ser, o contato dela tem que ser no EVA. Então depois que eu cortei o meu isopor e cobri com EVA, eu fui preenchendo com a decoração das rosas, de acordo com a harmonia que eu queria para o bolo. Como o arranjo foi todo pintado com giz a óleo, eu não fui trabalhando diretamente no bolo pronto, né? O bolo já coberto com EVA branco, para não manchar, para não sujar de giz. Eu usei como base um bolo sem estar coberto, né? Ele só no papelão. Eu grudei o pedacinho de isopor com uma fita no bolo, só para ele posicionar na posição que ele de fato iria ficar, e fui preenchendo, né? Esse daqui, por exemplo, é o número 3, ele ficou no terceiro andar. Então ele já ficou aqui embaixo e eu já quis colocar mais o lilás para esse lado. Aí já teve esse daqui que foi o número 1, ele ficou em cima. Eu já preferi colocar o azul, um pouco mais de azul. Esse foi o número 2, então eu coloquei ele aqui. Lembrando que era um bolo de 4 andares. Então eu fui harmonizando os tons de azul e lilás de acordo com o que eu achei que ficaria mais bonito. E aí depois que eu fiz todos os arranjos soltos, é que eu fui aplicar no bolo já pronto, né? Era um bolo de 4 andares, todo branco, tinha uma renda, tinha pérolas. Para colocar o arranjo preso no bolo, eu tentei colocar com a fita dupla face de espuma, mas ele não sustentou, ele ficou soltando. Então, como eu queria fazer de uma maneira que eu pudesse estar sempre retirando o arranjo para substituir por outras cores, eu coloquei um pontinho de cola aqui e um ponto de cola embaixo, tá? Até aqui onde está marcado. Coloquei um pouco e colei. Esse mesmo bolo que estava com essa decoração, eu acabei vendendo ele para uma cliente que escolheu comprar ele sem a decoração porque ela queria colocar uma decoração dela. Então, com o estilete, com uma lâmina nova, eu fui destacando o arranjo sem danificar o arranjo e sem danificar o bolo. Ficou apenas a marcação da cola nos dois lugares aonde ela vai colocar o arranjo dela. Então, dessa maneira aqui, possibilita que vocês usem o mesmo bolo várias vezes com decorações diferentes, com as cores diferentes. Nesse caso aqui, eu vou precisar remover toda a decoração usando o estilete. Com muita delicadeza, eu vou soltando todo o arranjo para poder substituir por esses daqui. Um outro tipo de arranjo que eu fiz também era um bolo de 4 andares. A cliente escolheu essas tonalidades aqui e exatamente essas rosas. Não tinha folhagem, era exatamente desse jeito. E o arranjo, ele começava um pouco no topo e descia um pouco torto assim, um pouco de lado. Então o que foi que eu fiz para também não precisar colocar tudo colado no bolo? Eu fui colocando tiras de EVA no bolo, de uma maneira que ficasse preso, porém não estragasse o bolo. Eu coloquei a primeira tira
segurando na parte de cima e fui dando pontos de cola. Essa tira aqui ficasse presa no bolo. Depois que a tira já estava toda no lugar, eu fui preenchendo ela toda com as rosas. Então, depois que eu aluguei o bolo, como eu percebi que eram cores que não são tão procuradas, eu removi todo o arranjo inteiro e trabalhei o bolo com uma outra decoração. Aonde tinha a marca que eu coloquei a cola para sustentar essas tiras, eu fiz uma outra decoração e aluguei o bolo outras vezes e até chegar o momento que ele acabou sendo vendido também. Então, é muito legal vocês trabalharem assim, de uma maneira que vocês deixem o bolo livre para estar sempre substituindo por outras cores. Os arranjos, depois que vocês tirarem do bolo, vocês vão deixar eles bem embalados em sacos para que não fique pegando poeira, não fique sujando. E eles vão permanecer sempre novos, tá? Porque o EVA, quem já trabalha com ele sabe que é bem durável, bem resistente. Esse bolo aqui, ele já faz 2 anos que eu tenho ele já foi alugado algumas vezes. Antes eram rosas brancas, foi a primeira decoração que eu fiz. E eu também fiz assim, toda colada. Aí eu removi as rosas brancas para alugar nessas tonalidades aqui, que também foi uma escolha da cliente. Então eu deixei esse bolo desse jeito, todo colado, sem mexer, e fui produzindo outros, já adaptando a essa nova maneira de prender o arranjo. Só que agora, por eu ter vendido os outros, só me restou esse no momento, e foi exatamente o que a cliente gostou por causa desse babado do lado. Só que a decoração dela é exatamente essas cores aqui. Então agora eu vou destacar todas essas rosas e vou substituir por essas daqui. Eu vou fazer isso agora. Eu vou tirar todo o arranjo, vou mostrar para vocês como é que ficou o bolo sem o arranjo. E vou depois mostrar ele com esse novo arranjo aqui, com essa nova decoração. Quando vocês removerem o arranjo de vocês, se eles tiverem sido pintado com tinta PVA, ele não vai manchar o bolo, porque a tinta ela fica bem seca. Vocês podem até montar a decoração do arranjo, já colocando o isopor no próprio bolo, já coberto com EVA, que ele não vai manchar. Mas se vocês preferirem pintar com o giz a óleo, passando ele um pouco no óleo mineral para ficar mais esfumaçado, aí sim corre o risco de manchar o EVA. Quando vocês forem remover o arranjo, se por acaso o bolo tiver com uma manchinha, né, da cor do giz, é só vocês passarem uma lãzinha de acetona que vai remover, vai limpar toda a tinta. Aqui eu já removi toda a decoração. Eu vou aproveitar essas rosas para fazer um topo, como esse daqui, solto, para colocar nos bolos todo branco. Bolos que eu não coloco arranjo nas laterais, somente no topo. Então eu vou aproveitar todas elas para isso. Aqui eu vou mostrar para vocês como ficou depois que eu removi todas as rosas. Tá vendo? Não é legal colar diretamente no bolo. A ideia do isopor é maravilhosa. Vocês nunca vão ter esse trabalho, nem correr o risco de ficar estragando o seu trabalho, né? Estragando o bolo. Como esse bolo estava guardado, já fazia alguns meses que eu não alugava, aproveitando que eu removi toda a decoração dele, eu vou higienizar, eu vou limpar todo o bolo, todo o EVA, antes de colocar a próxima decoração. Quando eu vejo que o EVA ele já está ficando um pouco amarelado, né, com o próprio tempo, eu passo um pouco de água oxigenada, número 30, com um pouquinho de algodão. Eu passo no bolo todo, vai deixar o EVA mais branquinho. Depois que eu passar em todo o bolo a água oxigenada, pode dar uma esfregadinha onde vocês acharem que está um pouco mais sujo, um pouco mais amarelado. Quando eu fizer isso em todo o bolo com água oxigenada, eu vou remover com uma buchinha macia. Eu vou molhar ela num pouco de água e vou remover toda a água oxigenada. Depois que eu remover tudo, que eu perceber que ficou todo limpinho, eu vou aguardar um pouco para secar. Se vocês tiverem soprador ou um secador de cabelo, vocês também podem usar para acelerar a secagem.
Quando não for necessário usar a água oxigenada, eu faço também com o próprio sabão de pia, detergente normal. Eu coloco um pouco na bucha umedecida e passo sobre todo o bolo. Geralmente eu faço essa limpeza quando o bolo ele é alugado, principalmente os bolos brancos e que não tem pintura, tá? O bolo que está pintado, vocês vão ter que ter mais cuidado na hora que forem limpar. Aí já é aconselhável usar um lencinho umedecido, não esfregar muito para não estragar a pintura. Quando o bolo ele é todo no EVA, na cor própria do EVA, aí sim vocês podem fazer essa limpeza com água oxigenada ou com o detergente neutro. Então sempre que eu recebo o bolo depois de um aluguel, principalmente os bolos brancos, eu passo um pouquinho de detergente com a bucha nele todo e deixo secar. E assim o bolo ele vai permanecer sempre branquinho, sempre como novo. Depois que eu fizer toda essa limpeza, eu vou aguardar secar e volto para mostrar como ele vai ficar já com a nova decoração. Aqui eu tenho os arranjos que eu removi, as rosinhas. Essas rosas eu vou aproveitar, vou fazer um outro arranjo solto para colocar nos topos. Nos bolos de 2 andares eu costumo sempre ter mais de um arranjo com cores diferentes, que eu alugo bastante nos bolos que são todos brancos, para noivado, casamento mais simples, né? Casamento no civil, modificando apenas os arranjos. E assim ficou o resultado, depois que eu substituí todos os arranjos. Eu consegui cobrir toda aquela parte que tinha ficado estragada. Eu colei o arranjo preso no isopor do jeito que ele estava. Só fui complementando com algum galhinho desse, com alguma folhinha, em algum lugar que tinha ficado o ponto de cola, que eu não consegui cobrir com o próprio arranjo. E o resultado ficou muito bom, nem parece que foi modificado os arranjos.